Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Vamos aí, quem puder, já aproveita para compartilhar a live. Vou devagarinho aqui inverter a tela para a gente começar a bater um papo. Ailton Zucchi, meu amigo, grande delegado da DF, seja bem-vindo, obrigado pelo prestígio. Tudo bem, senhores? Boa noite nesse final de domingo. Agradecer aí a presença de todos, agradecer ao Saber Mais Direito, ao meu amigo Dalmo, por nos dar a oportunidade de darmos sequência a esse projeto de análise da medicina legal visando aos concursos de delegado de polícia nos mais diversos estados da federação. No Rio de Janeiro, grande Eduardo, meu coach, obrigado pela presença, amigo. E em vários estados da federação, principalmente no Rio de Janeiro. Previsão para a prova de delegado, edital do Rio de Janeiro. Olha, edital do Rio de Janeiro provavelmente só em 2017. Então não há grandes especulações para 2016, porque todos sabem, acompanham a crise que o país está passando, principalmente o estado do Rio de Janeiro, que tange a crise financeira. Então, o governo do estado está com dificuldade, inclusive, para realizar o pagamento dos próprios servidores. Diante disso, é muito difícil ter concurso no Rio de Janeiro esse ano. Eu sou delegado no Rio de Janeiro. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Uchoa, dou aula de Direito Administrativo e de Medicina Legal. Sou delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Vou pedir, antes de nós começarmos esse bate-papo de hoje sobre sexologia forense, que aqueles que estão aqui, que compartilhem aí a live, né? Colocando o dedo nesse bonequinho, para que a gente possa chamar outros colegas que têm interesse nessa matéria, para que possam também desfrutar desse bate-papo sobre medicina legal, sobre sexologia forense, fazendo uma análise dos diversos institutos da sexologia. Obrigado aí, Flávia, obrigado, Fernanda, Coreano, Shaun, obrigado por estarem aí convidando os seguidores de vocês. Antes também de começar, aqueles que eventualmente ainda não me sigam, no meu Periscope pessoal vai aparecer aí Professor André Uchoa, sou eu, ó, clica aqui, Professor André Uchoa, passe a me seguir, porque eu também dou várias dicas no meu Periscope pessoal. Então, quem eventualmente ainda não estiver me seguindo, é interessante que me siga no Periscope para que vocês possam também acompanhar outras dicas de medicina legal e de administrativo. Também quem ainda não me segue no Instagram, aqui ó, segue o meu IG aí, André Uchoa Portal F3. Sigam-me lá também no Instagram, tá certo? Muito bem. Bom, senhores, então nós estamos aqui na terceira apostila, essa é a terceira semana. Cada uma das semanas houve uma apostila. Essas apostilas são do livro do professor Higino Carvalho Hércules, que é o livro adotado em Medicina Legal na Banca do Rio de Janeiro, mais os meus resumos pessoais que fiz à mão, todos eles, quando estudei para delegado aqui no Rio de Janeiro. Então eu fiz uma apostila que tem como fundamento o livro do Higino e os meus resumos pessoais. São 3 apostilas, essa semana é a terceira. Como faço para conseguir a apostila? Apostila é gratuita, 0800. Difícil no Brasil ver alguma coisa 0800, né? Mas eu estou compartilhando esse meu estudo com vocês. Acho que o estudo também tem essa função social. Então, serviu para que eu passasse para delegado. Eu acho que eu posso ajudar outras pessoas também a passar. Você vai encontrar a apostila no site do Saber Mais Direito. Site do Saber Mais Direito, www.sabermaisdireito.com. E lá você encontra a apostila gratuita. A primeira foi de traumatologia, não, a primeira, traumatologia, desculpe, tanatologia. A segunda foi lesão e morte por energia térmica e a terceira, sexologia. Então já houve 2 aulas, já houve a aula de tanatologia, já houve a aula de lesões e mortes por energia térmica. E hoje é o nosso terceiro bate-papo sobre sexologia, aspectos importantes da medicina legal que caem no Rio de Janeiro e nos outros estados da federação. Tá certo?
Bom, então, feitas essas considerações iniciais, nós vamos começar. O pessoal do curso Fórum, eu não sei quem está falando pelo curso Fórum, não sei se é o Carlinhos, né? Mas obrigado por também estarem aqui. Curso Fórum. Fala, Carlinhos, meu grande amigo, saudade de você, irmão. Eu estou nas turmas do curso Fórum de Delegado, né? Estou lá como professor de Medicina Legal na turma presencial e também na turma de Administrativo, né? Agradeço o Carlinhos aí por me dar essa oportunidade de dar aula num curso de tão elevado gabarito como é o curso Fórum, tá certo? Obrigado, irmão. Sabe que eu te amo, saudade de você. Essa semana vamos estar juntos lá no curso, né? E vamos também gravar lá no curso Fórum, essas aulas de Medicina Legal também lá são gravadas, tá certo? Vamos fazer módulo isolado, sim, também vamos, ok? De Medicina Legal. Muito bem, senhores. Então, nós vamos começar aqui a falar sobre a sexologia forense. Sexologia é uma matéria que, sem sombra de dúvidas, difícil olhar uma prova de Medicina Legal sem que você tenha pelo menos uma questão de sexologia. A sexologia é muito ampla e, obviamente, em uma hora eu não vou poder exaurir. E a própria apostila, ela não exaure toda a matéria de sexologia. Por exemplo, o estudo do ímen, a himenologia, que não se confunde com himeneologia. Então, himeneologia é o estudo das questões médicas do casamento. E a himenologia é o estudo do ímen. Essa parte não está na apostila. Se der tempo hoje, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Mas é importante lembrar a você que a apostila ela não exaure a matéria. Ela não tem essa pretensão. Ela te ajuda, sim, tem vários conceitos importantes, mas você precisa complementar o estudo com o livro do professor Higino Carvalho Hércules, com o livro do professor Delton Cross Jr., Genival Veloso de França. Então você tem que buscar o conhecimento em outros materiais também, tá certo? Muito bem. Ora, e estudar a sexologia forense, nós vamos aqui examinar alguns pontos da sexologia, como por exemplo o aborto, como por exemplo o infanticídio. E quando você estuda o aborto, é de suma importância você analisar quando começa na mulher a gravidez. Ou seja, aqui, a partir de que momento a mulher é considerada grávida. Porque o aborto, artigo 124, 125, 126, 127 e 128 do Código Penal, que são os tipos penais que contemplam o crime de aborto, é fundamental porque isso é elementar do tipo que a mulher esteja grávida. Ora, você pode cometer aborto após a gravidez? Essa é uma pergunta que eu poderia fazer a você. Ou seja, a gravidez já acabou a gestação. Eu já tenho o parto já se iniciou. Só que manobras abortivas foram feitas durante o parto. Manobras abortivas foram feitas durante a gravidez. E a criança nasceu, ou o nascituro, nasceu com vida, só que faleceu horas depois, já na maternidade. Só que a manobra abortiva foi feita durante a gravidez, ou seja, durante o estado gestacional da mulher. Nesse caso, é possível haver um crime de aborto? Sim. E qual é o fundamento para esse crime de aborto? A chamada teoria da atividade do direito penal. O crime ele é cometido no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tempo seja o tempo do resultado. Então, pela teoria da atividade, pergunta de prova oral em medicina legal, candidato, a mulher estava grávida, alguém, a própria mulher, querendo matar o concepto, introduz um cabide na sua vagina, esse cabide perfura o útero, ainda não há dilatação do colo do útero, o parto não começou e atinge o concepto. Momentos depois, essa mulher dá à luz a um feto vivo, que morre em virtude dessa manobra abortiva feita pela mãe, querendo matar o concepto. Ora,
ali eu tenho gravidez, ali, desculpe, eu tenho um crime de aborto ou o crime seria de homicídio ou de infanticídio? Nesse caso, o crime é de aborto. E qual é o fundamento? Teoria da atividade. Ora, no momento da ação, a mulher estava grávida. Não tinha ainda acabado o período gestacional. Não tinha sequer começado o parto. Então, eu quero mostrar a você que marcar esses tempos na medicina legal é fundamental para se analisar uma série de tipos penais que estão envolvidos com a gestação, com a gravidez. E aí eu vou lembrar a você que a gravidez se inicia em que momento? Seria com a fecundação? Ou seja, seria no momento em que o gameta masculino espermatozoide se une ao gameta feminino ovócito secundário? Então seria nesse momento em que o ovócito secundário, o ovócito pode ser primário ou secundário. Claudinha Barros, querida, grande professora de penal, obrigado pela presença, querida. Valeu, convide aí se puder os seus seguidores, beijo no coração. Grande professora de penal, promotora de justiça, coordenadora lá do Portal F3, né, das turmas de delegado. Ora, então, a pergunta é, deixa eu voltar que eu já me perdi onde é que eu estava aqui. Vou marcar o momento, o início da gravidez. O início da gravidez se dá pela junção do gameta feminino, e o gameta feminino chama-se ovócito secundário. O ovócito secundário, obviamente, antes de ser ovócito secundário, é o ovócito primário, né? E esse ovócito primário, ele evolui através de um processo de mitose e meiose, e essas mitoses e meioses dão ensejo ao ovócito secundário, que se une ao gameta masculino, que é o espermatozoide, que fecunda o ovócito secundário, formando o chamado ovo ou zigoto. Ora, isso ocorre onde? Isso ocorre no terço médio superior da trompa uterina. Isso ocorre no terço médio superior da trompa uterina. Então, vou colocar aqui uma figura, isso é importante que você veja, eu vou inverter. Aqui eu tenho parte do aparelho reprodutor feminino, aqui eu tenho o final da vagina, aqui eu tenho o colo do útero, aqui eu tenho o útero, aqui eu tenho o ovário e aqui eu tenho a trompa. O ovário vai liberar a célula, o gameta feminino, o ovócito primário e secundário, e esse ovócito secundário, quando ele chega aqui no terço médio superior da trompa, o espermatozoide que é ejaculado aqui na região vaginal, ele entra pela região do ovário, ele entra aqui na região, não é da vulva, do endométrio, ele sobe pela trompa e vai fecundar, colo do útero, obrigado, útero, essa palavra tá me faltando, pelo útero, valeu, é a Silvia não? É a Silvia? Na região do útero ele sobe pela trompa e ele vai fecundar aqui em cima o gameta feminino. E aqui ocorre a fecundação, né? Ô Silvia, prazer em tê-la aqui, querida. Obrigado aí lá pelas suas curtidas nos meus posts, tá? Você sempre compartilha aí, divulgando o meu trabalho. Valeu, querida. Obrigado mesmo, tá? Bom, vamos juntos então, continuando. Ele sobe pela trompa e vai fecundar aqui no terço médio superior da trompa o gameta feminino. Ocorre a fecundação. E esse ovo zigoto, ele vem descendo. Nesse momento, ora, para a medicina, já houve a fecundação, já há a gravidez. Então a gravidez se inicia, por essa teoria, é a teoria concepcionalista. Ou seja, o momento da gravidez se inicia com a concepção, quando o espermatozoide fecunda o ovócito secundário. É nesse momento, se matar o concepto nesse momento, já haveria crime de aborto. Mas você precisa lembrar que não é esse o conceito do direito penal. O direito penal, deixa eu inverter a câmera. Para o direito penal, a gravidez não começa com a fecundação. A gravidez começa com a nidação. E esse fenômeno da nidação é o aninhamento, é o acoplamento do ovo ou zigoto no útero materno, no útero da mãe. Então é nesse momento, com o acoplamento, com
a colocação do ovo ou zigoto no útero é que ocorre o início da gravidez. Esse fenômeno se chama nidação, ok? Só que essa nidação, ela pode ser tópica. Ora, o que é a nidação tópica? A nidação tópica é aquela que ocorre no local onde ela deveria ocorrer, no útero. Então, é no útero que a nidação deve ocorrer. Só que, em algumas hipóteses, essa nidação, que esse acoplamento, ele pode ocorrer fora do útero. E aí ela não é tópica. Ela é uma nidação ectópica. Então, nidação ectópica ou gravidez ectópica é aquela gravidez que não ocorre com a nidação se dando no útero. A nidação ela vai se dar em outro lugar, diferente do convencional, que seria o útero, como, por exemplo, na trompa. Então, a nidação, quando ocorre na trompa, é a nidação ectópica, é a chamada gravidez tubária. E essa gravidez tubária, ela provavelmente, ela coloca a mulher, a mãe, em risco de vida. Neste caso, há necessidade de uma intervenção médica. Há necessidade da incidência do artigo 128. Há necessidade de um aborto terapêutico ou de um aborto necessário. E o aborto terapêutico, o aborto necessário, lá do 128, você sabe que não é crime. Haverá uma exclusão do tipo penal pelo estado de necessidade. Ou seja, haverá necessidade de se matar o concepto para preservar a vida da mãe, sob pena de aquela gravidez tubária evoluir e aquela mãe ser levada a óbito. Então, eu tenho ali um estado de necessidade. O 128 é o aborto chamado de aborto terapêutico, ou também chamado de aborto necessário. 128 do Código Penal. Note, vou aqui mais uma vez inverter a câmera. Então eu tenho uma gravidez ectópica, uma gravidez, note, tubária, ou seja, a trompa está rota, porque o feto, ele nidou aqui na trompa e começou a se desenvolver. Obviamente, isso vai causar ali o rompimento da trompa e, obviamente, uma hemorragia, e aquela mãe vai correr risco de vida. Há necessidade de uma intervenção cirúrgica para interromper esse processo. O artigo 128, ok? Aborto necessário, aborto também chamado de aborto terapêutico. Muito bem, vamos em frente. Então, a gravidez, ela se inicia para o direito penal, com a nidação, para a medicina legal, com a fecundação, teoria concepcionalista ou teoria natalista. Na prova, você, numa segunda fase, coloca as duas hipóteses. Coloca que a medicina legal adota a concepção como a teoria de início da gravidez e que o direito penal adota a nidação como início da gravidez. Agora, quando é que a gravidez termina? Em que momento pode-se dizer que a gravidez chegou ao fim? Com a dilatação do colo do útero. Com a dilatação do colo do útero. Então, a dilatação do colo do útero, ela vai marcar o final da gravidez. E, obviamente, o final da gravidez dá início a um outro período, que é o período do parto. Ora, do final da gravidez começa, então, o parto. O parto se inicia com a dilatação do colo do útero. E o parto vai até quando? Porque determinados crimes é matar o concepto durante ou logo após o parto, como, por exemplo, o crime de infanticídio, artigo 123, é elementar do crime de infanticídio matar o concepto durante o parto ou logo após. Então eu preciso saber se já acabou a gravidez, porque se já acabou a gravidez, pode até ser aborto, eu falei isso no início, né? Desde que a manobra para matar o concepto teoria da atividade seja produzida durante a gravidez. Mas se a manobra abortiva foi feita durante
o parto ou logo após, aí eu já tenho que excluir o crime de aborto. Não pode ser mais 123, 124, 125, 126, 127, 128. Aí, se é durante o parto ou logo após, vão me restar que crimes? 121, homicídio, ou 123, infanticídio. Então o parto, ele começa com a dilatação do colo e termina com a expulsão da placenta. A expulsão da placenta tem um nome técnico, chama-se dequitação. Então é importante você saber isso e anotar, né? Ora, não basta expelir o concepto, eu tenho de expelir o concepto e expelir também um órgão que pertence ao concepto, que é a placenta. A placenta é um órgão do feto, é um órgão do nascituro, não é um órgão da mãe. Então, o parto ele termina com, alguém colocou aí, né, a dequitação. E aí, com a dequitação, que é expelir a placenta, terminou o parto. Então é um outro momento importante na medicina legal que você tem que gravar. Dilatação do colo do útero até a dequitação. Da dilatação do colo do útero à dequitação, que período é esse? Esse é o período do parto. Esse é o período do parto. Se eu mato o concepto agora, ou é 121 ou é 123. Mas eu posso matar o concepto logo após o parto. E aí, um pouquinho mais à frente, a gente vai discutir, não agora, daqui a pouco, esse termo logo após. Quanto tempo? 7 dias? 30 dias? Um tempo necessário apenas para não dar os cuidados médicos ao nascituro? Você vai ver que tem uma diferença para a medicina legal e para o direito penal. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Por hora, eu quero marcar os tempos importantes para a medicina legal. O tempo da gravidez, o tempo do parto. Muito bem. Vamos agora, o parto terminou, dequitação. Qual é o período que se inicia depois da dequitação? Ou seja, depois da expulsão da placenta, também chamada de secundina. Placenta ou secundina. Com a expelição da placenta ou da secundina e a dequitação, se inicia o chamado puerpério. Se inicia o chamado puerpério. Então o puerpério, ele começa da dequitação até que a mulher volte a ovular normalmente. Até que o organismo da mulher volte a exercer suas funções reprodutoras normalmente. Até que ela passe novamente a ovular, produzir ovócitos primários, ovócitos secundários, até um novo período menstrual. Esse período se chama puerpério. Puerpério. Que nada tem a ver com o estado puerperal, vê se percebe. O puerpério é o que se chama, tecnicamente, né, no conhecimento aí, popular, de quarentena, porque ele dura mais ou menos 40 dias. Mas o puerpério é então o período que começa no final a partir da dequitação até que a mulher retome as suas funções de ovulação normais. Muito bem. Puerpério nada tem a ver com o estado puerperal. Ora, o estado puerperal, nós vamos ver mais à frente, segundo os doutrinadores médicos legais, os legistas, é uma ficção jurídica criada pelo direito penal para fazer uma releitura do crime de infanticídio, artigo 123. Lá em 1830, o infanticídio era um tipo penal que tinha como característica matar o próprio filho para ocultar desonra própria, dentro de um prazo de até 7 dias. Então esse era o crime de infanticídio em 1830. Matar o próprio filho, num prazo de até 7 dias após o parto, para ocultar desonra própria. Então note que eu tinha neste caso um fator meramente psicológico. A mulher não querendo admitir para aquela sociedade daquela época, para a família, para conhecidos, amigos, que teve um filho de uma relação extraconjugal, o matava para ocultar desonra própria.
Esse era o infanticídio. Só que com a evolução da sociedade, note, fica difícil você sustentar a possibilidade de uma mulher matar o próprio filho e ter uma pena atenuada, uma pena menos gravosa do que a do homicídio, porque ela queria ocultar a desonra própria. Logo, o infanticídio passou por uma releitura. Então, retirou-se 7 dias, se colocou logo após o parto. Se retirou ocultar desonra própria e colocou pela influência do estado puerperal. E aí vai se dizer, no direito penal, aí é uma doutrina penalista, que a mulher, quando grávida, uma mulher que pariu, ela passa por alterações do seu organismo, alterações psicológicas, ela fica perturbada, ela fica cheia de lóquios, ou seja, que são líquidos que ela expele após o parto, ela fica irritada, e essas perturbações psicológicas e físicas, porque há uma alteração, obviamente, física do seu corpo, fazem com que ela então mate o concepto durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Estado esse que não é reconhecido pela medicina legal, não é caracterizado com uma doença. Então note, essa mulher não é doente mental, porque se ela fosse doente mental, ela estaria no 26 do Código Penal. Ela não tem perturbação da saúde mental, porque se ela tivesse perturbação da saúde mental, ela estaria no 26, parágrafo único. E ela está no 123. Ela pratica o crime. Então, na verdade, esse crime de uma mulher que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, na verdade, era para ela responder por um homicídio qualificado, por asfixia, sem permitir a defesa da vítima, mas não, preferiu o legislador construir essa ficção jurídica e falar em um crime mais brando. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui o 123, quem tiver aí, matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal, pena de 2 a 6 anos. Pena de 2 a 6 anos. Repare que o início da pena é por detenção, o cumprimento da pena. A pena, quando comparada com o 121, ela chega a ser pífia. Então, repare, puerpério é uma coisa que não se confunde com o estado puerperal. Até porque, uma outra diferença que você pode anotar no seu caderno e falar numa prova oral de admissão legal. O puerpério, ele requer o fim do parto. Vê se percebe isso. Quando eu falo em puerpério, eu acabei de explicar o que é o puerpério, quando é que ele começa e quando é que ele termina. Quando é que começa o puerpério? A partir da dequitação. E a dequitação marca o quê? O final do parto, que é a expulsão da placenta. Então, o puerpério não pode ser durante o parto. E o estado puerperal pode ser durante o parto ou logo após. Matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após o parto. Então, o estado puerperal pode ser durante o parto, puerpério não. Mostrando a você que estado puerperal e puerpério são institutos completamente diferentes. Agora, é possível se falar em doenças puerperais? Sim, é possível. Febre puerperal, psicose puerperal. Então, se a mulher tiver uma psicose puerperal, ela vai estar no artigo 26. Ela é uma doente mental. E aí não se trata de 123. Mas isso não é a mesma coisa do que estado puerperal. Estado puerperal é um instituto que não é reconhecido pela medicina legal. É um instituto criado pelo direito penal. E quando essa questão, eu estou marcando isso veementemente porque foi questão da prova discursiva de 2009. A questão da prova discursiva de 2009 de delegado era: disserte sobre o crime de infanticídio, disserte sobre as suas elementares, disserte sobre as elementares do crime de infanticídio. E o candidato que não fez essas diferenças não ganhou o ponto todo. O candidato que não mostrou para o examinador que puerpério é uma coisa, que estado puerperal é outra. O candidato que não mostrou que o puerpério
Na verdade, é um período pelo qual toda mulher passa. Minha mãe passou pelo puerpério, eu estou aqui falando com você. A sua mãe passou pelo puerpério e você está aí assistindo a aula. Isso nada tem a ver uma coisa com a outra. E nessa questão de 2009, o candidato, quando falasse do infanticídio, tinha que fazer uma retrospectiva histórica do infanticídio em 1830. Como é que era o infanticídio em 1830? Era matar o próprio filho para ocultar a desonra própria num prazo de até 7 dias. Então você tinha que começar a responder a questão de 2009 desde lá de trás, fazendo uma reanálise do que é o infanticídio hoje. E aí o infanticídio hoje é sob a influência do estado puerperal. Então o critério que leva o autor do crime a praticar esse crime é um critério biológico, psicológico, é um critério físico. Então é um critério que é físico-psicológico. Físico porque tem alterações físicas na mulher em virtude da gravidez. E psicológico porque o estado puerperal, segundo os penalistas, causaria uma confusão na cabeça da mulher e ela então mataria o próprio filho durante ou logo após o parto. Que nada tem a ver com o puerpério. E esse período de logo após... Vamos falar um pouco desse período de logo após, né? O que é o logo após para a medicina legal? O logo após para a medicina legal, então a mulher teve um filho, o parto terminou. E ela está com aquela criança, aquele nascituro que acabou de nascer. Aquele nascituro que acabou de nascer sem receber nenhum cuidado médico e nenhum cuidado da mãe. Então ele está todo impregnado pelo induto sebáceo, que é aquela gosma que banha a pele do nascituro, do feto nascente, para permitir que ele passe de forma mais fácil, diminuindo o atrito com a cavidade vaginal, se o parto, obviamente, for um parto vaginal. O induto sebáceo. Ele está impregnado de induto sebáceo, ele está impregnado de sangue, ele ainda tem o cordão umbilical ligado à placenta e não recebeu nenhum tipo de cuidado. Ele não foi limpo, não puseram roupa, não puseram fralda. Esse é, então, o nascituro. Isso é o logo após o parto da medicina legal. Esse é o logo após o parto da medicina legal. Se ele tiver recebido algum tipo de cuidado, foi limpo, botou fralda, botou na cama, deu chup... o que for, para a medicina legal, ele já não é mais um feto, ou melhor, desculpe, um nascituro que está numa situação de logo após o parto. Para o direito penal, não. Para o direito penal, admite-se essa extensão por um prazo maior. E há decisões em tribunais admitindo 30 dias, 40 dias, porque confundem com o puerpério. Se o puerpério dura 40 dias, então a mãe que mata o filho logo após o parto, entendendo esse prazo de 30 a 40 dias, os tribunais, os juristas, os causídicos admitem esse prazo. Perceba que o prazo do direito penal é bem mais elástico do que o prazo da medicina legal. Os peritos legistas não admitem o logo após o parto como sendo um período de 30 a 40 dias. Logo após o parto é o nascituro todo sujo, com o cordão umbilical ligado à placenta, cortou o cordão umbilical, a secção do cordão umbilical, separou da placenta, limpou, pode ter 5 minutos. Não é mais logo após o parto para a medicina legal. Então você tem que dizer isso na prova, você tem que escrever isso na prova, porque isso aí é uma elementar do crime de infanticídio. Como a prova é de medicina legal, é um outro detalhe aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Muitos aqui fazem coach comigo, o Eduardo, que está aí nos assistindo, faz coach comigo, entre outros que provavelmente estão me assistindo, que são meus coaches. Note, eu vou corrigir provas dos meus coaches, não é nem o caso do Eduardo, citei o nome dele só porque ele está, pelo contrário, ele aí é um grande aluno. Então, eu vou corrigir provas, e é uma prova de medicina legal que o coach, ele escreve e fundamenta a sua resposta no direito penal.
A prova não é de direito penal. Então não adianta, numa questão dessa de infanticídio, você dizer que logo após o parto são 30, 40 dias. Se você não citar a posição médica, porque a prova é de medicina legal, sua nota vai ser baixa. Sua nota vai ser baixa. Não esqueça, então, que a prova que você está fazendo é de medicina legal. Por isso, os fundamentos que devem prevalecer são os fundamentos da medicina legal e não do direito penal. Tranquilo isso? Tudo bem até aí? Beleza. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Então, nós vimos alguns pontos importantes, né? Recapitulando, vimos a fecundação como início da gravidez para a medicina legal. Ela acontece no terço médio superior da trompa uterina. Esse ovo-zigoto ele vem descendo pela trompa uterina até que ele se implanta no útero. Essa implantação no útero tem um nome, se chama nidação. Se eu matar o concepto depois de nidado, para o direito penal, isso é crime de aborto. Se eu mato o concepto para o direito penal, já tendo havido a fecundação no terço médio superior da trompa uterina, mas sem ter havido ainda a nidação, o fato é atípico. Você pode até pensar em ilícito civil, mas para o direito penal, o fato é atípico. Porque para o direito penal, a anidação é o fenômeno que marca o início da gravidez. E essa gravidez vai até quando? Essa gravidez ela vai até a expelição, ou melhor, desculpe, a gravidez vai até a dilatação do colo do útero. A dilatação do colo do útero marca o início do parto. E a partir de agora, eu não posso mais praticar crime de aborto, salvo se a manobra abortiva tiver sido feita antes do início do parto. E aí eu vou, obviamente, trabalhar com a teoria da atividade. No direito penal eu falei isso no início da live. Muito bem. A partir de agora, eu já tenho o parto. Ele começa com o início, com a dilatação do colo do útero e termina com a dequitação, que é a expelição da placenta ou secundina. E aí começa um novo período, que é o puerpério. Esse puerpério, ele pode ser um puerpério... Desculpe, esse puerpério ele é marcado pela expelição da placenta, final do parto, até que a mulher inicie novamente as suas atividades de ovulação, suas atividades reprodutoras normais dentro do seu ciclo periódico. E aí vem um detalhe importante que a gente precisa aqui analisar, que é, ora, o aborto, qual é a definição de aborto? O aborto é matar o concepto, com ou sem expelição do concepto. Eu posso ter o aborto retido. Então eu vou, com a expulsão ou não do concepto, matar o mesmo. Então este morreu. Quando o concepto morre e ele não é expelido, alguns fenômenos podem surgir. E um primeiro fenômeno aqui, que eu gostaria de lembrar, e está na apostila, é a maceração fetal. É a maceração fetal. Então aquele feto dentro do saco amniótico, ou também bolsa das águas, essa bolsa das águas não rompeu, mas o feto morreu, até mesmo por causas naturais, não foi um aborto criminoso, não foi um aborto natural por causas naturais, causas internas da gestação, ele morreu. Um aborto natural. Só que é um aborto retido. E ele está dentro da placenta. Desculpe, ele está dentro do saco amniótico. E dentro do saco amniótico, o líquido amniótico começa a destruí-lo. Começa a destruir as partes moles do concepto. Ele vai, então, ser destruído por um fenômeno cadavérico, que é a maceração fetal. E essa maceração fetal, ela tem algumas características. Esse feto, a sua epiderme, ela vai ficar destacada. Quando a epiderme fica destacada, o sangue que começa a extravasar, ele começa a embebecer a derme. Então há um embebecimento da derme pelo sangue. Então ele tem um aspecto avermelhado. As articulações estão ampliadas. Com 24 horas,
nessas condições, dá-se início à maceração. Então, se a mulher dá à luz a um feto macerado, é porque aquela morte já ocorreu há pelo menos 24 horas. Se não houver o parto, se não for retirado aquele concepto, aquele natimorto, com 7 dias ao cavalgamento dos ossos do crânio. É o chamado sinal de Spalding. Então, se um feto, a mulher dá à luz a um feto macerado com sinal de Spalding, o que você pode dizer? Que pelo menos aquele feto morreu dentro de um prazo de 7 dias. Porque eu tenho o sinal de Spalding, que é o cavalgamento dos ossos do crânio. Então, o cavalgamento dos ossos do crânio, sinal de Spalding. Alguém coloca aí para mim sinal de Spalding, para o pessoal ver como é que, quem não lembra, como é que se escreve, né? Então, isso são características do chamado feto macerado. Feto macerado. Só que um outro fenômeno também importante nessa área da sexologia é o chamado litopédio. Litopédio é o feto que recebe a denominação de feto litopédio, que é o chamado criança de pedra. Quando o feto morre, quando há a morte do concepto, pode não haver a expulsão do mesmo, o aborto ser retido. E ele vai sendo impregnado por cálcio, por potássio, e essa impregnação do feto por cálcio, por potássio, vai fazendo com que ele fique petrificado. Esse fenômeno se dá o nome de feto litopédio. Então, se ele perguntar na prova o que é o feto litopédio, deixa eu colocar aqui uma imagem do feto litopédio para que vocês possam ver. Tem na apostila, né? Eu não sei em que página está. Criança de pedra. Tá na apostila, não estou achando a imagem aqui, mas tá na apostila a imagem do feto litopédio. Então, feto litopédio, maceração fetal. Outra questão que costuma cair em medicina legal é a mola hidatiforme. Mola, página 4, valeu amigo, página 4, página 5, valeu. É a mola hidatiforme. O que é a mola hidatiforme? Ora, há o aborto, muitas vezes por causa natural, a placenta, que é um órgão do concepto. O concepto, então, ele é degenerado e fica somente a placenta. E a placenta, ela começa a se degenerar. Essa degeneração da placenta faz com que ela fique com um aspecto de mola, um conglomerado. Isso se chama mola hidatiforme. Então, a mola hidatiforme, obviamente, é um sinal de gravidez, que a mulher esteve grávida. Não tem mais o concepto porque se degenerou e ficou só placenta, também degenerada, num aspecto de mola hidatiforme. A figura também está na apostila. Então, mola hidatiforme, feto litopédio e maceração fetal. Maceração fetal. Muito bem, são fenômenos importantes. E o último, né, já ia esquecendo, que é o chamado feto papiráceo. Feto papiráceo, a imagem também está na apostila. O feto papiráceo, ele surge nas gravidezes, né? Acho que gravidezes, né? Na gravidez, é uma gravidez só com duas, né? Melhor, sou burro pra caralho, português tá ruim. Na gravidez com bivitelina, ou seja, que eu tenho a gravidez de gêmeos, ou que eu tenho múltiplos fetos. Na gravidez de gêmeos ou bivitelina, eu tenho o desenvolvimento de um dos fetos, e esse desenvolvimento de um dos fetos começa a impedir o desenvolvimento do outro, que começa a atrofiar. Ele começa a ser literalmente esmagado pelo outro. Então, um feto se desenvolve e começa a esmagar o irmão, que começa a atrofiar. E aí isso é chamado, esse fenômeno, como é que é o nome? Acabei de falar aqui. Feto papiráceo. Então, feto papiráceo, gravidezes, está certo, né? Valeu, obrigado, Flávia, né? Achei que eu já tivesse com problema aqui na língua portuguesa. Obrigado. Então, o feto papiráceo, a imagem também está na apostila.
4 perguntas de prova: feto papiráceo, mola hidatiforme, o litopédio e a maceração fetal. São questões certas. Sempre que tem prova de medicina legal, você tem uma dessas 4 hipóteses. A mola hidatiforme, repare o seguinte, eu tenho o concepto e a placenta, que é um órgão do concepto. O concepto ainda está em período muito embrionário e ele não se desenvolve. Fica somente a placenta. E a placenta começa a se degenerar. Essa degeneração da placenta, ela vai ter uma forma, como se fosse um conjunto de molas. O desenho está na apostila. Isso se chama mola hidatiforme. Então a presença da mola hidatiforme denuncia que houve, obviamente, uma gravidez. Houve uma gravidez. Tá certo? Muito bem. Continuemos então. Outra questão, Bianca, tudo bem, querida? Bianca Januzzi, foi minha coach também. Obrigado pela presença. Uma outra questão importante que costuma cair em prova, e foi questão da discursiva de 2009, é a seguinte: como é que eu posso identificar que houve uma gravidez? Sinais de que a mulher esteve grávida, estando ela viva, estando ela morta. Sinal de gravidez da mulher viva e sinal de gravidez da mulher morta. E aí eu tenho que confessar algo para vocês. Eu, em 2009, muitos sabem da minha história, talvez alguns não, né? Eu fiz o concurso de delegado 2 vezes, 2009 e 2012. Em 2009, eu passei na primeira fase, nas 6 matérias. Na segunda fase, eu passei em 5 matérias, penal, processo, constitucional, administrativo, civil. Em medicina legal, a minha nota foi 3,5. Eu recorri, peguei a minha prova de medicina legal, entreguei na mão do meu maior ídolo e guru. Não sei se ele está nos assistindo, né? Que às vezes ele não deve ter nada para fazer, porque perder tempo assistindo minha aula, provavelmente ele está sem nada para fazer. Mas, que é o Roberto Blanco, né? Preciso aqui apresentar, que todos conhecem. Então eu peguei a minha prova e entreguei na mão dele. Falei, professor, vê se essa nota tá certa, 3,5. Aí ele falou assim, André, 10 não tem, tá até muito longe, tu é meio burro. Mas também não tem 3,5. Tem mais do que 3,5. E digo, tem mais do que 5. Me dá a sua prova, que eu vou fazer um recurso e... Ele fala assim mesmo, né? Pior que fala. E você entra com um recurso, que eu vou fundamentar por que tua resposta está certa. Ele pegou frase por frase da minha prova. A frase tal está certa porque está na página tal do livro tal. E assim foi. Indeferiram o meu recurso. Eu então entrei na justiça. Consegui eliminar. Fiz a prova oral. Fui nomeado, tomei posse, entrei em exercício. Passei em todas as da prova oral, inclusive medicina legal. Minha liminar foi suspensa no Supremo. Trabalhei 6 meses. Eu saí do cargo e tive que fazer a prova de novo. E aí, fazendo a prova de novo, eu passei em 2012, mostrando que provavelmente aquela correção da banca estava errada, né? Mas eu quero mostrar a vocês dessa experiência o seguinte: uma das questões da prova discursiva de 2009 era essa que eu estou falando agora. Descreva sinais periciais que o perito consegue observar. Grande Diego Pérez, prazer em te ver, irmão. Meu coach também, um dos melhores coaches que eu tenho, tá voando baixo e é nome certo aí na lista de aprovados. Se não te der uma caganeira, né, irmão, no dia lá, se tu não se cagar todo, eu tenho certeza que você tá aí entre os 10 primeiros do concurso que vem. Anota esse nome, Diego Pérez, grande coach que eu tenho, né? Vanessa Siqueira, querida, grande professora de tributário e direito financeiro, obrigado pela presença, querida. Se puder convidar os seus seguidores aí, saudade de você também, querida. Fique com Deus, tá? Valeu, obrigado. Obrigado por prestigiar. Ela é procuradora do Estado, uma das maiores professoras de tributário. Quem não seguir ainda, siga a professora Vanessa Siqueira. Tá aqui, ó. Já convidei. Tributário e financeiro. Inclusive, ela dá aula no meu módulo. Porque eu tenho um módulo aqui no Rio, né, para quem não sabe, um módulo presencial para delegado em administrativo. Então, um módulo com 98 horas, terça-noite e sábado de manhã. E nesse módulo, eu examino o administrativo do ponto 1 ao ponto 6. Quando chega no ponto 5 da matéria,
tem lá uma parte de direito financeiro que fala de orçamento, que fala de receita pública. E aí eu tive a honra de convidar e ela aceitar a professora Vanessa Siqueira, que é professora do FRJ, procuradora do Estado do Rio, para ministrar no meu módulo 2 aulas sobre esse tema, já que ela é especialista, né? Então eu agradeço a Vanessa, né, primeiramente por participar do meu módulo. Tá aqui, ó, quem quiser informação sobre o módulo, treinamentomonitorado@gmail.com. Quem quiser informação do módulo é só mandar um e-mail para esse endereço eletrônico que minha secretária responde aí imediatamente. Então, Vanessa, obrigado pela presença aqui e obrigado pelo sempre pronto aceite aos convites aí que eu te faço. Valeu, querida, obrigado mesmo. Então, continuando. Em 2009, a questão da prova discursiva era: disserte acerca dos sinais que o perito legista identifica se houve, que ele poderia utilizar para identificar se houve ou não aborto em mulher viva. Só que eu vinha me preparando. Valeu, Paulo, módulo nota 10, né? Valeu, obrigado. Eu vinha me preparando, estudando bastante pesado para a prova, 12 horas por dia, e, obviamente, fui aluno do Blanco. O Melino, né, passou para a segunda fase do MP, eu sei. Pô, o Melino é muito preparado. Esse garoto aí, em breve, vai emplacar MP ou delegado, né? Eu conheço, é aluno da UERJ, muito bom. Valeu, Vanessa. Então, o que fazia ali, né? O Blanco falava muito nas aulas dele, em 2009, sobre aborto em mulher morta. Aborto em mulher morta. Ora, e o aborto em mulher morta tem uma tese do Higino, que eu vou falar daqui a pouco, que é a presença de células trofoblásticas no parênquima pulmonar. Quando a mulher está grávida, a célula trofoblástica é a célula que vai formar a placenta. Então, célula trofoblástica é a célula que vai formar a placenta, que vai alimentar o concepto. Se a mulher morre e o cadáver está em putrefação, você não consegue identificar determinados sinais de que houve a gravidez. Como, por exemplo, restos de células placentárias. Às vezes você não consegue identificar em virtude da putrefação. Lesões no colo do útero, pinçamento do colo do útero, manobras abortivas que causaram lesões. Você não consegue ver. Por quê? Porque o corpo poderia estar em putrefação. E um dos indícios de que a mulher esteve grávida é o encontro de células trofoblásticas. Essas células, elas caem na corrente sanguínea e entram na circulação. Quando elas chegam em vasos sanguíneos de calibre muito pequeno no pulmão, elas emperram, elas não passam. E se no exame cadavérico, na autópsia, o perito consegue verificar a presença de células trofoblásticas no parênquima pulmonar, isso é um sinal de que ela esteve grávida. Sinal pericial de que houve uma gravidez numa mulher morta. Então eu fiquei com isso na cabeça. Até porque o Blanco falava que era a tese do Higino, de livre docência dele na UFRJ. Falei, porra, se é a tese do cara de livre docência na UFRJ, a chance de cair isso é muito grande. E eu fiquei, aborto em mulher morta, aborto em mulher morta, aborto em mulher morta, aborto em mulher morta, célula trofoblástica no parênquima pulmonar, célula trofoblástica no parênquima pulmonar, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei na segunda fase, que eu abri a prova, primeira questão de medicina legal, disserte sobre aborto em mulher morta, disserte sobre aborto em mulher viva. Eu falei, puta que pariu, é a tese do Higino. Escrevi 70 linhas sobre aborto em mulher morta. A pergunta era aborto em mulher viva. A questão valia 40 pontos. Então você perceba, eu comecei respondendo uma questão de 40 pontos, trocando as perguntas. Obviamente, estava nervoso, estava tenso, e aí qualquer ser humano é capaz de, diante de uma situação de estresse, se equivocar. Foi o que aconteceu comigo. Por isso, então, minha nota, 3,5. Eu perdi 30 pontos só naquela questão. Ainda me deram 10 pontos. De 40 eu ganhei 10. Acho que alguém ali, por piedade, né, falou assim, porra, deu pra ver que o cara trocou. Mas pelo menos em aborto em mulher morta ele acertou. Só que a pergunta era aborto em mulher viva. Então vamos dar 10 pontos aqui pra ele. Mas se
eu tivesse ganho ali pelo menos, né, mais 20 pontos, ainda que eu não ganhasse os 40, que eu fizesse 30, se a pergunta fosse aborto de mulher morta, a resposta era completamente certa. Ainda que ele quisesse me dar apenas 30, eu teria tirado mais de 50, não teria tido todo o problema que eu tive, ter que fazer o concurso de novo. E aí mostrar a vocês que não só uma experiência minha, vivida na minha pele. Eu demorei 3 anos, adiei o meu sonho em 3 anos. Eu só fui ser delegado 3 anos depois do que eu seria normalmente. Por um descuido, por uma desatenção, por um nervosismo que me atrapalhou. Mas valeu a experiência, tudo na vida é válido, né? Logo, a diferença de sinal de aborto em mulher viva e sinal de aborto em mulher morta. Às vezes da prova, ele pergunta, 2009, última vez que caiu, mulher viva. De repente na próxima, pode ser mulher morta. Ora, e quais são esses sinais que você poderia citar numa discursiva de aborto em mulher viva? Primeiramente, um hormônio, o beta-HCG. Ou seja, esse hormônio, ele é produzido pelo concepto, não é produzido pela mulher, mas ele está na mulher. Então a presença de beta-HCG faz com que isso denuncie que houve ali uma gravidez. E tendo havido uma gravidez, de duas uma, ou houve um aborto, ou tem que dar conta de onde está a criança. E aí, se houve o aborto, o delegado tem que investigar se esse aborto foi natural, se essa morte foi morte natural ou foi morte violenta. Lembra da última aula de tanatologia, diferença de morte natural, morte que se dá por causas internas e morte violenta, que é o SAC, suicídio, acidente ou crime. Já colocaram aí, né? Suicídio, acidente ou crime. Então, se eu encontro esse hormônio na corrente sanguínea da mulher, o beta-HCG, é sinal de gravidez em mulher viva. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, quando manobras abortivas são feitas, provavelmente o aborteiro, ele introduz alguma coisa para pinçar o colo do útero, para que ele possa então fazer uma curetagem daquela região e poder tirar o concepto. Hoje já não se faz mais assim. Hoje já há um aparelho que vai aspirar. Mas de qualquer forma, ele vai introduzir um instrumento e esse instrumento ele pinça o colo do útero. Esse sinal de pinçamento do colo do útero pode identificar que houve um aborto em mulher viva. Então, o pinçamento do colo do útero é um segundo sinal de aborto em mulher viva. Um terceiro sinal é a presença de células placentárias. Células placentárias denuncia, obviamente, que houve ali um aborto. Terceiro sinal de aborto em mulher viva. É possível que restos, pedaços do concepto estejam também ali no útero materno ainda. E a presença de restos do concepto também indica que houve um aborto em mulher viva. E um último sinal, o quinto sinal que eu poderia aqui lembrar a você, é a análise do colo do útero, da imagem do colo do útero. E aí tem uma expressão que não está na apostila, que eu esqueci de colocar, que é importante que na prova discursiva você coloque, que é o chamado focinho de Tenca. Focinho de Tenca. Então, se você olhar o colo do útero de frente, ele parece um focinho de um peixe, chamado Tenca. E a análise do focinho de Tenca, ou seja, do aspecto do colo do útero, isso mostra se houve uma alteração naquele colo do útero. E o focinho de Tenca, apenas com um pontinho, um furinho, vou mostrar a imagem daqui a pouco, denuncia que nada passou por ali. E um concepto, quando passa por ali, sendo apresentado de forma céfalo-caudal, ou seja, da cabeça para os pés, ele vai, obviamente, causar uma rotura daquele colo do útero. E a imagem que você vê é outra. Então, aquele colo do útero cicatrizado, mostrando que um concepto, a cabeça de um concepto passou por ali, o perito vai analisar essa diferença. Isso pode ser um sinal de aborto em mulher viva. Aborto em mulher viva. Deixa eu só colocar aqui para vocês o focinho de Tenca e mostrar aqui a imagem para que fique claro o que eu estou dizendo.
Ó, note, vou inverter. Não sei se você consegue ver, ó. Aqui é a imagem do colo do útero visto de frente. Note que a mulher que teve um filho, ó, é a primípara. Primípara é o nome técnico da mulher que teve um filho. Note que já está esgarçado. E aqui a multípara. Multípara é a mulher que teve vários filhos. E aquela que não teve nenhum é a nulípara. Então aqui, nulípara, primípara e multípara. Então isso é o que se chama de focinho de Tenca. Essa presença da imagem do focinho de Tenca, isso denuncia que houve ali um parto vaginal, né? Ou não, tá certo? Então isso é um indício. Óbvio que não é um sinal de certeza, mas é um indício de que houve um parto vaginal. Aborto em mulher viva. Mas como disse, o aborto também pode ser em mulher morta. E aborto em mulher morta, o melhor exame é a presença de célula trofoblástica no parênquima pulmonar. Presença de célula trofoblástica no parênquima pulmonar. Aborto em mulher morta, aborto em mulher viva. Isso tudo está na apostila, o que eu acabei de falar. Quando a mulher, uma outra análise importante, quando a mulher ingressa no puerpério, note, houve anidação, o concepto, aquele ovozigoto, ele se aninhou no útero, e com o aborto, há a raspagem do útero para retirar o concepto. Depois daquilo, você pode ter ali um líquido sero-sanguinolento sendo expelido. Isso pode ocorrer no aborto ou até mesmo depois do parto. Então teve o parto, a criança saiu, foi expelida, nasceu com vida. E eu vou analisar aqueles líquidos que a mulher fica expelindo durante o puerpério, durante aquele prazo. Esse líquido tem um nome, são os lóquios. Então a presença de lóquios primários, secundários, terciários. Então os lóquios primários, que são aqueles que ocorrem do primeiro ao terceiro dia depois da dequitação, ou seja, dentro do puerpério, são avermelhados. Já do terceiro ao 10º dia, ele vai mudando a coloração pela degradação da hemoglobina. Então ele fica já escurecido. A partir do 10º dia, ele já adquire um aspecto amarelado, tipo de queijo, rançoso. E já ao final, do 30º dia ao 40º, ele já tem uma cor já mais transparente. É o sinal de que está chegando o final do puerpério. Então a análise dos lóquios, primário, secundário, terciário, também denuncia há quanto tempo houve aquele parto ou final do parto com a dequitação. É um sinal em mulher viva de gravidez. Até porque eu tenho ali, naquela hipótese, uma reação vital. Eu não posso falar em lóquio em mulher morta. Em mulher morta eu tenho líquido da putrefação, no máximo. Então os lóquios, a análise dos lóquios é um sinal de gravidez em mulher viva. E não em mulher morta, porque em mulher morta o corpo vai ser destruído pela putrefação. Tá certo? Muito bem. Então tem o puerpério imediato, o puerpério recente, o puerpério tardio e o puerpério longínquo. Tranquilo? É uma análise importante também na medicina legal. Ora, senhores, então já estamos aí com quanto tempo de transmissão? Mais de 1 hora, né? Vamos chegando já ao final, as considerações finais. Como eu te disse, eu não exauri, né? Por exemplo, himeneologia e himenologia. Qual é a diferença? Pergunta de prova oral. Himeneologia é a análise das questões médico-legais do casamento. Hipotência generande, hipotência coeunde, objeto de um outro periscópio. Himenologia é a análise do ímen. E o ímen é uma prega, uma membrana, que divide o início da vagina da região pré-vestibular, da vulva. Ora, e uma conjunção carnal, quando ela ocorre, o pênis, quando ele penetra na vagina, se dando a conjunção carnal, e conjunção carnal é penetração do pênis na vagina, ele
rompe o ímen, ele rompe essa membrana, a não ser que seja um ímen complacente. Então essa análise do ímen, do ósteo, da orla, do ímen comissurado, acomissurado, do ímen múltiplo, do ímen com ângulo, sem ângulo, da agenesia, ausência de ímen. Então uma série de detalhes que não deu para falar aqui, que também não estão na apostila, mas você tem de saber, tá certo? Não estou mais na 19DP não, estou na 58DP, tá? Saí da 19DP, estou na 58DP, Nova Iguaçu, Posse, tá certo? Então, senhores, na semana que vem, essa semana agora, haverá mais uma apostila que eu ainda estou decidindo o tema, ainda não decidi, talvez asfixiologia, talvez, tá? Talvez. Mas agradeço a todos, agradeço aí a participação, aos meus coaches que aí estão, aos meus alunos, né, aos meus colegas de trabalho que entraram, tá certo? E em breve mais um Periscope. De repente eu faço até uma continuidade de sexologia. Vou ver isso sim, Eduardo, pode deixar. Lembro a vocês aí, né? Para quem não me segue ainda, faça a gentileza de seguir aqui no Periscope e lá no IG, no Instagram. Também, quem tiver interesse no módulo, né? Módulo de Direito Administrativo, presencial, terça-noite e sábado de manhã. É só mandar um e-mail para treinamentomonitorado@gmail.com. treinamentomonitorado@gmail.com. E em breve eu estarei lançando o módulo de medicina legal completo, de A a Z, todos os pontos do edital. Inclusive penso em também fazer um módulo presencial de medicina legal, isso um pouco mais para frente. O simulado também é um projeto que eu preciso continuar com ele, né? Respondendo aí a Bianca que me perguntou, mas isso não está fora ainda. O de janeiro teve o resultado divulgado, sim. E inclusive foi bom você tocar nesse assunto. Eu fiz um simulado aqui no Rio de Janeiro, presencial, 80 inscritos. Todas as matérias, penal, processo, constitucional, administrativo, civil, medicina legal, 100 questões, 5 horas de prova. De 80 inscritos, só 15 conseguiram a nota mínima. Só 15. Ou seja, houve 65 reprovados que não conseguiram a nota mínima. Isso mostra o grau de dificuldade. Às vezes a gente acha que é fácil, acha que entende, mas não entende. Porque eu entendo a teoria, mas quando essa teoria se aplica na prática, eu passo a não entender mais. Certa feita, eu ouvi um aluno falar assim, processo penal eu não vou estudar, não vou fazer módulo. O professor Marcos Paulo, que para mim é o maior professor de processo penal do Brasil, né? Ele tem um módulo comigo, eu faço administrativo de manhã, ele faz processo penal à tarde no presencial. E aí eu ouvi alguém falando assim, não, processo penal é só ler o livro do Nicolite, não preciso fazer o módulo. Com todo respeito a quem falou, não vou citar nomes por ética, óbvio, mas eu gostaria de dizer o seguinte para você, ler o livro do Nicolite é indispensável, ninguém duvida disso. Só que prova discursiva, ela é analisada por comparação. Então você pode entender o livro do Nicolite e escrever 70 linhas sobre ele. Só que pode ter um candidato que fez um estudo verticalizado, fazendo módulo, por exemplo, do Marcos Paulo. Ele vai escrever tudo que você escreveu, só que ele vai verticalizar de uma maneira que você não faz nem noção de que aquilo existe. As notícias que eu tive de quem assistiu a primeira aula do Marcos Paulo foi que ele, em uma aula, deu 200 páginas do livro do Nicolite, de maneira verticalizada, como ele nunca deu antes. Tá certo? Então, não estou dizendo que você tem ou não que fazer módulo. Eu só estou dizendo o seguinte, não subestime, não ache que é simples, porque de simples não tem nada. Lembre do que aconteceu comigo em 2009. O módulo é presencial no LFG. Que na verdade não é no LFG, eu alugo a sala, não tem nada a ver com o LFG, o módulo é meu, isolado, e do Marcos Paulo isolado. Então a gente aluga o espaço, né? O contato para o módulo é nesse aqui, treinamento monitorado, gmail.com, tanto o meu quanto do Marcos Paulo, tá? Os dois, porque a secretária minha e dele é o mesmo. Então, não é subestimar.
É porque prova discursiva, senhores, se analisa por comparação. Você pode ter muito boa vontade, ter lido Licolite, mas se escrever 70 linhas de uma resposta rasa e o candidato que fez a prova junto com você escrever 70 linhas aprofundando, a sua nota vai ser 4, dele vai ser 6, ele está aprovado, você está reprovado. Então pense nisso com carinho. Né? Não estou aqui, você quer vender o módulo? Não quero vender nada, senhores. Eu estou aqui para te ajudar, tanto que eu estou aqui num domingo, há mais de 1h30, dando aula sem ganhar absolutamente nada. Já venho fazendo isso corriqueiramente. Eu faço isso por prazer, gosto muito de estar aqui. Tá certo? Então, se eu estou te indicando isso, é porque se eu estivesse estudando ainda, eu estaria com a minha bunda sentada lá, assistindo o módulo dele. Porque foi assim que eu passei. Com o módulo dele, com o módulo de constitucional do Rodrigo Brandão, com as aulas do Rogério Sanches, com as aulas do Renato Brasileiro, com as aulas do Cristiano Chaves, certo? Com as aulas do Blanco. Então foram módulos aprofundados, verticalizados, porque isso é importante. Ok, senhores? Então, agradeço a todos mais uma vez. Semana que vem, novo Periscope, mais uma matéria, provavelmente asfixiologia, tá? Eu estudava muito. Todas as horas que eu estivesse acordado, eu estava estudando. Quantas horas? Todas aquelas nas quais eu estivesse acordado. E quantas você dormia? 5 horas, 6 horas no máximo. E o resto, estudando. E bebendo, e cagando, e mijando, e peidando. Estudando, cagando, mijando, peidando, arrotando. Qualquer necessidade básica e vital era junto com estudar. Só dormir que eu não conseguia achar uma técnica para dormir e estudar, mas eu sonhava. Como eu sonhava, acho que eu estudava sonhando também. Tá certo? A vida passa só por isso, isso é visceral. Isso aí vem das suas entranhas. Quem quer não está pensando no sol, não está pensando no que os outros estão fazendo, não está pensando em nada, senhores. Porque aquilo ali corre na veia, ó. O sangue corre na veia. Você quer aquilo e mais nada. Nada mais te interessa. Tá certo? Tranquilo? Senhores, então, decida o que você quer, né? Você quer ser só mais um ou você quer brigar por uma vaga? Se você quiser brigar por uma vaga, é papo de ficar maluco mesmo. Depois você trata. Depois você tem o resto da vida, até os 75 anos. A expulsória para delegado agora vai ser os 75 para servidor do Estado do Rio. Então se você passar com 40, talvez muitos tenham muito menos que isso, alguns um pouco mais, não sei, mas de qualquer sorte, pegue 40, você tem 35 anos para se curar das maluquices que o concurso fez você adquirir, tá certo? Então, não baixe sua cabeça, não dê a régua da vida na mão de ninguém para medir. Fique com ela e meça a sua capacidade, a sua potencialidade, você mesmo, e acredite em você. Tá bom, senhores? Obrigado aí, bom final de domingo, bom descanso. Amanhã é dia de estudo, amanhã é dia de trabalho e no final de semana seguinte, um novo Periscope. Esse bate-papo, essa interação é que para mim faz todo sentido poder aqui estar com vocês, tá bom? Obrigado, beijo no coração de todos, valeu, fui!